6. A válvula de escape para lidar com reclamações. A maioria das pessoas tenta convencer as outras pessoas a pensar como elas, falando muito sobre si mesmas. Deixe as outras pessoas falarem de si mesmas. Elas sabem mais sobre os seus negócios e problemas do que você. Então pergunte a elas. Deixe que elas te contem algumas coisas. Se você discordar delas, você pode ficar tentado a interrompê-las. Mas não faça isso. É perigoso. Elas não prestarão atenção em você se ainda estiverem cheias de ideias e lamentações que gostariam de expressar. Então, ouça com paciência e com a mente aberta. Seja sincero sobre isso. Encoraje-as a expressar completamente as suas ideias. Esta política funciona nos negócios? Vamos ver. Aqui está a história de um representante de vendas que foi forçado a tentar isto. Uma das maiores montadoras de veículos dos Estados Unidos estava negociando o contrato de 1 ano para o fornecimento de tecido para estofamento. 3 fabricantes importantes haviam trabalhado para produzir amostras. Estas foram inspecionadas pelos executivos da montadora, e um aviso havia sido enviado a cada fabricante, dizendo que em determinado dia, um representante de cada fornecedor teria a oportunidade de fazer a última apresentação antes do fechamento do contrato. GBR, o representante de um dos fabricantes, chegou à cidade com uma forte laringite. Quando chegou a minha vez de encontrar os executivos na reunião, o Sr. R disse ao relatar a sua história perante uma das classes: eu havia perdido a voz, eu não podia nem cochichar. Fui convidado a entrar na sala e encontrei-me face a face com um engenheiro têxtil, o agente comprador, o diretor de vendas e o presidente da empresa. Eu me estiquei e esforcei-me muito a falar, mas não consegui nada a não ser chiar. Eles estavam todos sentados à mesa, então eu escrevi num bloco de anotações: cavalheiros, perdi a minha voz, não consigo falar. Eu falarei pelo senhor, disse o presidente, e assim o fez. Ele exibiu as minhas amostras e elogiou os seus pontos positivos. Houve uma discussão participativa sobre os méritos de meus bens, e o presidente, já que estava falando por mim, tomou a minha posição durante a discussão. A minha única participação era apenas de sorrisos, balanços da minha cabeça e alguns gestos. Como resultado desta reunião singular, eu ganhei o contrato, que envolvia mais de 1 milhão de metros de tecido para estofamento, a um valor agregado de $1.600.000, o maior pedido que eu já havia recebido. Sei que eu teria perdido o contrato se eu não tivesse perdido a minha voz, porque eu tinha uma concepção errada sobre a proposta toda. Eu descobri, acidentalmente, como é recompensador deixar a outra pessoa falar. Deixar a outra pessoa falar ajuda em situações de família, assim como nos negócios. O relacionamento de Barbara Wilson com a sua filha, Lori, estava deteriorando rapidamente. Lori, que era uma criança quieta e complacente, havia se tornado uma adolescente que não cooperava e, às vezes, era hostil. A senhora Wilson havia conversado, ameaçado e punido, sem nenhum resultado. Certo dia, a senhora Wilson contou em uma de nossas classes: eu simplesmente desisti. Lori havia me desobedecido e havia saído de casa para visitar uma amiga antes de ter terminado as suas tarefas de casa. Quando ela retornou, eu estava pronta a gritar com ela pela 1000ª vez, mas eu não tive forças para isso. Eu simplesmente olhei para ela e disse: por que, Lori? Por quê? Lori percebeu a minha condição e, em uma voz calma, perguntou: a senhora realmente quer saber? Acenei com a cabeça e Lori contou-me, inicialmente com hesitação, e depois ela contou tudo. Eu nunca havia parado para ouvi-la. Eu estava sempre dizendo a ela para fazer isso ou aquilo. Quando ela queria contar-me os seus pensamentos, sentimentos, ideias, eu interrompia com mais algumas ordens. Comecei a perceber que ela precisava de mim, não como uma mãe mandona,
mas como uma confidente, um desabafo para toda a sua confusão sobre crescimento. E tudo o que eu estava fazendo era falar, enquanto eu deveria estar ouvindo. Eu nunca a tinha ouvido. Daquele momento em diante, eu deixei que ela falasse o que ela queria. Ela me conta o que está pensando e o nosso relacionamento melhorou consideravelmente. Novamente, ela tornou-se uma pessoa cooperativa. Um grande anúncio apareceu na página financeira de um jornal de Nova York, oferecendo emprego para uma pessoa com habilidade e experiência incomuns. Charles T. Kubelis respondeu ao anúncio, enviando a sua resposta à caixa postal. Alguns dias depois, ele foi convidado por carta para ligar e marcar uma entrevista. Antes de ligar, ele gastou horas em Wall Street descobrindo tudo o que podia sobre as pessoas que fundaram a empresa. Durante a entrevista, ele disse: "Eu teria muito orgulho em associar-me a uma organização com um histórico como o seu. Eu entendo que os senhores começaram há 28 anos atrás, com nada além de uma sala com uma mesa e um estenógrafo. É verdade?" Quase todas as pessoas de sucesso gostam de relembrar as suas lutas iniciais. Este homem não foi nenhuma exceção. Ele falou por muito tempo sobre como a empresa havia começado, com $450 em dinheiro e uma ideia original. Ele contou-me como havia lutado contra o desencorajamento e batalhado contra a ridicularização, trabalhando domingos e feriados de 12 a 16 horas por dia. Como ele, finalmente, havia enfrentado todas as adversidades e havia chegado onde estava hoje, sendo procurado pelos executivos mais importantes de Wall Street para receber informações e orientações. Estava orgulhoso do seu histórico. Ele tinha esse direito e se divertia contando-me sobre ele. Finalmente, ele questionou o Sr. Kubelis brevemente sobre a sua experiência e então chamou um de seus vice-presidentes e disse: "Eu acredito que esta é a pessoa que estamos procurando." O Sr. Kubelis havia se esforçado para descobrir as realizações de seu futuro empregador. Demonstrou interesse pela outra pessoa e pelos seus problemas. Ele encorajou a outra pessoa a falar mais e causou uma impressão favorável. Roy G. Bradley, de Sacramento, Califórnia, esteve do outro lado de um problema. Ele ouvia enquanto um bom candidato ao cargo de vendedor convencia o entrevistador a dar-lhe o emprego na empresa de Bradley. Roy reportou: "Sendo uma pequena corretora, não tínhamos nenhum benefício adicional como assistência médica hospitalar, seguro e plano de previdência. Cada representante era um agente independente. Nós nem providenciávamos orientações sobre clientes possíveis, porque não podíamos divulgá-las como os nossos maiores concorrentes." Richard Pryor tinha o tipo de experiência que nós queríamos para este cargo, e ele foi entrevistado primeiramente pelo meu assistente, que lhe falou sobre os pontos negativos deste emprego. Ele parecia um pouco desanimado quando entrou no meu escritório. Eu mencionei o benefício principal de ser um associado da minha empresa, de ser um contratado independente e, portanto, praticamente um autônomo. Enquanto me falava sobre estas vantagens, ele desconversou sobre cada pensamento negativo que tinha quando ele havia entrado para a entrevista. Várias vezes parecia que ele estava meio que falando consigo mesmo, enquanto meditava sobre cada pensamento. Às vezes fui tentado a acrescentar aos seus pensamentos. Entretanto, quando chegou ao final da entrevista, senti que ele havia se convencido praticamente sozinho que gostaria de trabalhar para a minha empresa. Porque eu havia sido um bom ouvinte e deixado Dick falar durante quase todo o tempo, ele pôde analisar os dois lados e fazer um balanço em sua mente, e chegou à conclusão positiva que foi um desafio que ele havia criado para si mesmo. Nós o contratamos e, desde então, ele tem sido um representante excepcional de nossa empresa.
Até os nossos amigos prefeririam conversar mais sobre as suas realizações do que escutar-nos gabando sobre as nossas. La Rochefoucauld, o filósofo francês, disse: se você quiser inimigos, seja melhor que os seus amigos. Mas se você quiser amigos, deixe os seus amigos serem melhores do que você. Por que isso é tão verdadeiro? Porque quando os nossos amigos são melhores do que nós, eles se sentem importantes. Mas quando somos melhores do que eles, ou pelo menos alguns deles, se sentirão inferiores e invejosos. Sem dúvida, a consultora de colocações de emprego mais querida da Midtown Personal Agency, na cidade de Nova York, foi Henrietta G. Nem sempre havia sido assim. Durante os primeiros meses de sua associação com a agência, Henrietta não tinha nenhum amigo dentre os seus colegas. Por quê? Porque ela sempre se gabava sobre as suas colocações, as novas contas que ela havia aberto e tudo mais que ela havia realizado. Eu era boa no meu trabalho e eu tinha orgulho disso, Henrietta disse em uma das minhas classes. Mas, ao invés dos meus colegas compartilharem das minhas vitórias, eles pareciam desprezá-las. Eu queria que todos gostassem de mim. Eu realmente queria que fossem meus amigos. Após ouvir algumas das sugestões feitas neste curso, comecei a falar menos sobre mim e a ouvir mais sobre os meus colegas. Eles também tinham coisas das quais queriam se gabar, e estavam mais emocionados em contar-me sobre as suas realizações do que ouvir sobre as minhas. Agora, quando nós temos algum tempo para conversar, eu peço que eles compartilhem as suas alegrias comigo, e eu só menciono as minhas realizações quando eles perguntam. Princípio 6. Deixe que a outra pessoa fale mais.